Como vocês estão vendo na tela, hoje o papo é sobre fundo de investimento. E sempre antes de começar, eu gosto de ver um pouco da opinião de vocês, um pouco da percepção. Quando a gente fala de fundo de investimento, o que vem na cabeça de vocês? Já ouviram falar? Quero ouvir vocês. Elielle, Aline, Selma, o que vocês acham, assim, quando vem fundo de investimento? O que vem na cabeça de vocês? Me ajudem aí. Eu já ouvi falar, mas eu não sei exatamente o que é. Se é uma, se é um fundo com vários investimentos, né, dentro daquele fundo, Legal. ou se é um fundo específico. Não tem, sei ao certo. Porque às vezes a gente ouve nas reportagens, no jornal, mas essa definição ainda não tenho certa, correta. Que legal, você já trouxe algo muito bom para a mesa. A gente vai responder isso hoje, muito bom. É, e você falou, né, se ele é único, se tem várias coisas, é o quê? Várias Uhum. pessoas, vários ativos, o que significa, né? Legal, Vários legal. ativos, vários ativos. Muito bom. Beleza, vamos lá. Então, Céu, muito obrigado. Imagina. Ok, assim fica super interativo. Então, o que são os fundos de investimentos? São como, aí é que esse exemplo eu acho bem legal, que eles são como um condomínio financeiro, onde várias pessoas juntam o seu dinheiro para investir em uma cesta de ativos. Daqui a pouco eu vou dar a opção formal para vocês verem o que é, mas eu gosto de dar esse exemplo porque quantos aqui confiam no Hamilton, acham que ele sabe de investimentos? Eu confio. Eu confio. A Aline confia, a Sofia confia. Legal, pensa que, pô, a gente confia pra caramba no Hamilton. Aí amanhã o Hamilton, a Mari confia duas vezes, hein? Olha lá. O Hamilton fala amanhã pra gente: olha, gente, muito legal que vocês me conhecem e tudo mais, estou abrindo aqui um fundo de investimento. A partir de agora, o que vocês vão fazer? Cada um me dá R$ 10. E aí o Hamilton vai pegar esses R$ 10 de cada um e vai fazer ali uma gestão desse ativo. Ou seja, a Sofia coloca 10, eu coloco 10, a Selma, a Miri e a Aline, dá R$ 50. O Hamilton vai pegar esses R$ 50 e vai fazer a gestão disso. Em troca disso, ele vai falar assim: olha, então eu garanto que esses R$ 10 vai virar 12. Não garanto, né? Mas vamos supor que, ó, eu espero que isso aqui vire 12 e você vai ganhar em cima disso. Tá? E em troca disso, eu só cobro de vocês 10 centavos. Então, pô, coloquei R$ 10, ele cobrou 10 centavos, então beleza, e eu vou ter um ganho ali, vou ganhar mais uns R$ 2. Pô, legal, acho que faz sentido. É basicamente essa lógica do fundo. Eu vou mostrar daqui a pouco quem são os personagens, mas é como se tem um gestor, um cara que vai ali ativamente fazer a gestão do dinheiro que você coloca lá, ele pega esse dinheiro de várias pessoas e escolhe os ativos que vão fazer mais sentido para a estratégia do fundo dele. Né? Então, o Hamilton pode falar: olha, eu acho que o agronegócio é super promissor, então a minha estratégia aqui é um ganho em cima do agronegócio. Ele vai pegar esse dinheiro e vai investir lá. Ah, não, aqui eu quero um fundo super conservador. Eu quero que o dinheiro de vocês esteja guardado, bonitinho, e vocês tenham uma liquidez alta. Então, ele pode escolher a estratégia dele. Se a gente gostar da ideia, a gente coloca o dinheiro para Hamilton. Até aqui faz sentido? Eu gosto de dar o exemplo super lúdico, porque vocês vão ver que no fim do dia é exatamente isso, só que aí numa proporção muito maior. Tá, então como é que funciona um fundo de investimento? Tem alguns personagens, eu vou apresentar esses personagens primeiro para vocês e daqui a pouco como ele funciona na prática. A gente tem 5 personagens, tá? O primeiro deles é o gestor, no caso que eu dei aqui, o Hamilton. Ele é um profissional ou uma equipe, geralmente é uma equipe, tá? Que toma decisões de investimento, definindo em qual ativo ou fundo aplicará seu dinheiro. Então aqui ele dá um exemplo legal. Se for um fundo de ação, o gestor escolhe uma empresa que investirá, ou as empresas que investirão. Aqui eu já aproveito para fazer uma pausa para falar o que a Selma trouxe para a gente. Selma, você perguntou se são vários investimentos. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem que vai depender, do que vai depender disso? Da estratégia do fundo e do gestor. Né? Na sua grande maioria das vezes, vão ser vários ativos. Né? Então você vai ter ali diversos ativos para conseguir fazer aquela gestão e atingir o objetivo esperado. Mas também são vários cotistas. Então, uma relação de muitas pessoas colocando dinheiro ali numa cesta, em que e aí tem um gestor e uma equipe que vai fazer a gestão disso para você. Tá? Esse é o papel do gestor. Temos o administrador, que é o responsável por toda a parte operacional e burocrática, registro de cota, cálculo de taxa e impostos. Tá? Então também tem essa figura ali dentro do fundo. Tem o custodiante, é uma instituição, então você vê que aqui geralmente é uma instituição mesmo, e aí ela é meio que por fora do fundo, vocês vão entender, elas se conversam. Opa, e eles guardam os ativos do fundo, né? Então ele garante e dá uma segurança do investimento como um banco, como uma corretora. É legal também entender o quanto de segurança eles dão, né? E o quanto que você tem ali de
caso alguma coisa aconteça, porque eles não te seguram em troca disso. E um auditor, que é um profissional, uma empresa independente, que fiscaliza as atividades do fundo para garantir que eles estão seguindo as regras e as políticas bonitinhos. Tem uma quinta pessoa, que somos nós, os investidores. Quem são os investidores? São os cotistas. E aqui, vocês vão lembrar muito do fundo imobiliário, que tem ali o cotista também, então a gente consegue comprar cotas desse fundo. Vamos supor que o fundo, então, tem, para ficar fácil, R$ 100. Se o fundo tem R$ 100 e eu tenho R$ 10, que eu coloquei R$ 10, eu tenho 10%, e minha cota representa 10%. Então, é basicamente essa relação. E olha que legal, gosto de fazer um parênteses aqui também. Lembra do fundo imobiliário? O fundo imobiliário também é um fundo de investimento, só que ele tem algumas especificações diferentes, por isso que ele pula um pouquinho diferente aqui. Mas pensa que ele é um fundo também, porque tem várias pessoas comprando diversas cotas, você vai ter um valor grandão, você tem uma equipe, só que a diferença é que essa equipe eles vão fazer ativamente gestões na área imobiliária. Então eles são muito parecidos, tem algumas peculiaridades, mas assim, em relação a ser um fundo de investimento, o FI também é um fundo de investimento, com um certo tipo de especificação. Até aqui, show? Faz sentido? Legal. Algo que eu gosto de trazer também porque isso vai impactar em algumas coisinhas na nossa frente, como que o fundo ganha dinheiro? Então, pô, então alguém precisa ganhar aqui nessa relação? Como que o Hamilton vai ganhar dinheiro? Já dei um spoiler, que ele ganha o dinheiro a partir da valorização do ativo que compõe a carteira, e em alguns casos pelo recebimento de juros ou dividendos desses ativos. Então, assim, tem um custo pelo qual o Hamilton vai estar fazendo gestão desse dinheiro. E aí, cada fundo vai ter um valor lá. Né? Vocês vão entender o porquê que alguns são mais e alguns são menos. Mas ele vai querer cobrar ali 0,1%, 0,3%, sempre um valor ali, falando, olha, essa porcentagem aqui fica para mim, porque eu estou aqui ativamente trabalhando para vocês e dando ganhos maiores para vocês, tá? Então isso é super importante. Assim como, por exemplo, fazendo paralelo, fundo de investimento imobiliário, FI, eles distribuem 95% do que foi ganho. Por quê? Porque também tem aquele 5% que fica para poder cobrir todos os custos, né? Vamos lá. Beleza. Quais são as vantagens, então, do fundo imobiliário? Acessibilidade. É simples de investir e você precisa ter uma conta na corretora. Só isso. Não precisa fazer nada além disso. Então, só pela corretora você consegue ver. Antigamente, a gente tinha pessoas que até escolhiam a corretora para ver quais fundos estavam naquela corretora. Né? Hoje, acho que está bem tranquilo, até não está tão separado, mas antigamente, tipo, a corretora X tinha um fundo tal e tal e tal. Pô, vou abrir uma conta aqui para investir nesse fundo. E assim por diante. Né? Então, meio que agora os fundos eles só passam ali a lista de fundos que são diversos, diversificação de ativos, então na sua essência, então não são sempre, mas assim, na grande essência, a maioria eles são diversificados. Porque eles têm uma estratégia, eles vão seguir aquela estratégia, e para isso eles vão ajustando ali os ativos. E antes de investir, você consegue ver, vou mostrar como daqui a pouquinho, quais são os ativos que fazem parte daquele seu fundo, para você ver se faz sentido ou não faz sentido. Tá? Outra coisa que é importante, a gente vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouco, mas vamos supor que no meu fundo eu invisto 80% em ações, e 20% em alguma outra coisa. O que acontece? Se minhas ações valorizam, esse 80%, em vez de ser 80%, vai virar 85%, 90%, porque esse valor está aumentando. Então, constantemente, os fundos estão fazendo o quê? Balanceando a carteira deles. Se eu falo que é 80% da minha carteira que vai em ação, se ele começa a crescer muito, pô, eu preciso ter mais, eu preciso vender ele um pouco aqui para conseguir balancear as coisas. Ou tem pouco, preciso comprar um pouco mais. O que isso aqui é relevante também? Os fundos movimentam muito o mercado. Porque vamos supor que em ações, eles compram ações e vendem ações ativamente. Só que pensam que são milhares de reais, milhões de reais, às vezes, em ação. Então, por isso que às vezes tem ações que são muito líquidas, porque tem vários fundos por trás que também estão diariamente, ou mensalmente, semanalmente, fazendo essa gestão de comprar ação, vender ação, comprar ação, vender ação. Estando na baixa, estando na alta, não tem muito como eles gerenciarem, porque tem esse 80% nesse caso, que é o fixo que eles prometeram. Então, isso é legal, assim, os fundos, eles movimentam bastante o mercado. Beleza, então diversificam. Isso já é muito legal. Uma gestão profissional. Isso aqui, eu acho que para mim é a melhor vantagem que você tem de investir no fundo de investimento. Por quê? Matheus, estou começando. Matheus, não tenho muito tempo para verificar as coisas do meu investimento. Matheus, não gosto muito de ficar vendo aquelas letrinhas e entendendo todos os detalhes. O que você pode fazer? Comprar um fundo.
Por quê? No fundo, você tem que estar alinhado com a estratégia e estar confiando no gestor. Uma vez que você entendeu isso, você confia na estratégia, confia no gestor e tá ok com isso, você vai colocar o seu dinheiro lá para alguém fazer essa gestão por você. Então você não vai ficar vendo, a ação tá barata, tá cara, compra agora, não compra agora, tal, 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 tal. Não, você confia na mão de alguém e de uma equipe que vai fazer isso para você. Tá? Então eu gosto, principalmente quando você vai começar a investir, o fundo ele é muito relevante, porque você consegue inicialmente já começar a investir com uma gestão muito menor. Você coloca lá e vai acompanhando o avanço do seu investimento por lá. Tá? Então isso aqui também acho que é, para mim, uma das melhores vantagens. Pode falar, Sofia. Eu fiquei na dúvida agora, qual que é a diferença dele para o fundo imobiliário de papel? Pro fundo imobiliário de papel. É porque o fundo é que a gente ou é a mesma coisa? Que a gente falou dos fundos de papel, fundo de tijolo, né? O fundo de papel é de ação, né? E aí aqui a gente também Não, está falando, não, não. não é? Fundo imobiliário são fundos que têm cotas negociadas em bolsa de valores. Então, é aqueles letrinhas que você compra, tá? E aí, o de papel significa que esses fundos negociam aquele LCI, LCA, etc. LCA, Cria aquelas coisas. LCI. Cria CRI LCI. LCI, são coisas de imobiliários. Ah, tá bom. Esse fundo de investimento, ele pode negociar qualquer coisa. Tá? Acho que o Matheus vai falar mais para frente quais são os tipos. Tem Exato. fundo que é só de ação, tem fundo que é só de renda fixa. Eles que compram as coisas lá. Então, qual que é a ideia? Aqui é uma vantagem, né? Não sei mexer com isso. Não sei. Não sei escolher ação. Eu não sei analisar ação, mas eu acho que a ação é legal. Tá bom. Compra um fundo de ação que o gestor compra. Então, nesse sentido, parece mais com ETF, né? É bem parecido com o ETF. É bem parecido com o ETF. E Uhum. assim, aí tem essas que eu falei. Conceitualmente até aqui é muito parecido com o fundo imobiliário. Qual que é o que muda? Que é o que o Milton começou a falar. Ele vai ter restrição de onde você tem que investir, você tem que comprar pela bolsa de valores, pelo home broker ali. Aí esse não, você compra já na corretora. Então essas coisas mais na prática mudam. Tá? Mas conceitualmente também é um fundo que também faz uma gestão ativa ali. E chegamos ao ponto legal que vem super uma parte da sua resposta, Sofia, vem daqui, que você tem dois tipos de fundo. Você tem um fundo de gestão ativa e um fundo de gestão passiva. O fundo de gestão passiva é muito parecido com o ETF, que ele pode falar o seguinte: olha, tem o objetivo de replicar o desempenho de um índice de referência. Então ele só quer acompanhar aquele índice. Então ele vai falar assim, pô, é muito parecido com o ETF. Eu vou ter um índice X, e aí eu vou ter ali uma equipe, sempre garantindo que esse valor vai estar muito próximo daquele índice que você está esperando. Muito parecido com o ETF. E aí tem uma gestão ativa, que aí é muito parecido mais com um FII, que é tipo, você tem um objetivo de superar aquele índice. Então você sempre está querendo trazer um valor acima daquilo. Então, um exemplo aqui, se você tem o índice Ibovespa, você pode ter um fundo que quer ultrapassar o Ibovespa, ultrapassar o CDI, assim por diante. E aqui você já vai ficar super claro. Um fundo de gestão passiva, a taxa que o gestor vai cobrar para fazer essa gestão para você é muito pequena, porque é muito tranquilo fazer essa gestão. Agora, de gestão ativa, que estão constantemente analisando e vendo como que você ganha mais dinheiro, aí você vai ter que pagar um pouquinho mais de taxa para isso. E aí entra a segunda parte agora da sua resposta, que é isso aqui. Quais são os tipos de fundo de investimento, né? Então, você tem fundo de investimento em renda fixa. Então, eles investem em ativos de menor risco, com título público e privado de renda fixa, e alguns exemplos aqui, e são indicados para perfis mais conservadores. Tranquilo. Ah, quanto que é investido aqui? Depende. Né? E aí você vai conseguir ver isso lá. Daqui a pouco eu vou mostrar onde, mas tem ali a lâmina, tem o demonstrativo, né, de como que é o fundo, e você consegue ver tudo lá, né, os relatórios. E até, Matheusinho, Fala aí. esses fundos de renda fixa é um dos locais que é indicado para guardar reserva de emergência. Porque ele é considerado seguro, porque são tudo renda fixa, né? Geralmente você resgata de forma rápida, 1 ou 2 dias você consegue resgatar, e eles geralmente rendem um pouquinho mais do que o CDI puro, ou a Selic pura. Por quê? Porque tem um gestor lá trabalhando com as coisas, né? Então, esse também é uma indicação para reserva de emergência.
Perfeito. E aí você associa assuntos legais, que é tipo, todos esses fundos também vão ter alguns indicadores que vão ser importantes analisar, né? Quando que você pode resgatar, qual que é o benchmark que ele tá querendo trazer ou não, quais são as taxas. Então, perfeito. Eu mesmo tenho hoje, para minha reserva, eu tenho o Tesouro Selic, uma parte, e eu tenho parte num fundo DI também, né? Que é um fundo que tem liquidez diária, e o benchmark dele é o CDI. Então, ele é bem relevante mesmo. Fundo de ações, então ele investe em ações de empresas, são fundos de maior risco que podem trazer retornos mais altos, mas também variações maiores no curto prazo. Então aqui, isso também é relevante trazer. Ele é um fundo, é o dinheiro que alguém está investindo para você. Então, principalmente se você investe numa renda variável, significa que o seu dinheiro também pode variar. Ou seja, você pode colocar R$ 1.000 e amanhã você vê R$ 900 no seu aplicativo. Por quê? Porque esse dinheiro está constantemente sendo oscilando, exatamente, porque ele é um fundo de investimento, mas ele é em renda variável. Então você tem os riscos de uma renda variável. Tá? Isso é muito importante. E os fundos multimercado que ele diversificam entre diversas classes de ativo. Você vai ver que tem muitos ativos, muitos que são assim, tá? E aí você vai ter que ver qual que é a porcentagem de cada coisa. Então eu posso ter um fundo que investe um pouco em renda fixa, um pouco em ação, um pouco em câmbio, um pouco em derivativos e assim vai. E aí o fundo que escolhe de acordo com a estratégia dele, e aí você vê se faz sentido para você. Sendo mais flexíveis e indicados para quem busca potencial de retorno e aceita um pouco mais de risco. Porque se ele é multimercado, obviamente, não todos, mas uma grande parte vai querer superar muito mais ainda os índices que eles procuram, né, os benchmarks. Então aí eles vão tentar de toda maneira. Ah, legal, tem um pouquinho em câmbio. Pô, agora que o câmbio disparou, isso aqui aumentou na minha carteira, então eles vão estar felizes. Aí eles vão brincando, né? É super importante analisar isso. Consequentemente, são os mais complexos e que tem a taxa um pouquinho maior. Beleza, vamos então para as desvantagens. Você paga o imposto, né? Então tem a tabela regressiva de acordo com o tipo de fundo. Na grande maioria, vocês vão conseguir ver são fundos de longo prazo, que são vencimentos após um ano, porque em um ano você tem pouco espaço para conseguir ter retornos mais altos, então, na sua grande maioria é longo prazo, mas enfim, existe curto prazo, tome cuidado com eles. E a tabela vai estar no próximo slide. Beleza, já falo sobre essas taxas. Tem que prestar muita atenção. Então, principalmente que eu falei, vocês vão ver que tem várias coisinhas que a gente precisa analisar. E isso pode ser que você caia em algo que não seja tão legal para você. Né? Então, assim, é importante analisar no detalhe antes de comprar. Uma vez que você comprou, lindo, beleza, segue a estratégia. Mas antes, é bom ver. Falta de controle. Por quê? Uma vez que você coloca lá o dinheiro, esse dinheiro fica na mão do gestor. Obviamente tem os seguros que você pode ter, você consegue resgatar esse valor que está ali no aplicativo, mas está na mão do gestor. Por isso você precisa confiar nele. Isso é relevante pra caramba. E a volatilidade foi o que eu falei. Se você colocar, você está aberto ao risco do investimento que o fundo coloca. Seja renda variável, você está nesse risco de renda variável também. E sobre o imposto de renda, você também tem essa tabelinha que eu comentei. Né, para os fundos de longo prazo, você tem dias de aplicação. Então, quanto mais dias você vai deixando, menos você paga de imposto de renda. Algo que é importante falar, eu deixei separado aqui no site do lado, só para vocês verem aqui, a importância do come cotas. Ele às vezes fica um pouco confuso de ser falado, não sei se já ouviram falar por aí, mas, ao contrário de outros investimentos, a cobrança do imposto de renda nos fundos de curto prazo e longo prazo não acontece apenas na hora do resgate, que é que muita gente está acostumado, né? Tipo, vou tirar ali o valor, vai comer ali o imposto de renda, acabou. Não necessariamente. Ele é o quê? Semestral. 2 vezes por ano, no último dia útil de maio e de novembro. E os administradores calculam quantos investidores devem de imposto, considerando a menor alíquota aplicada em cada categoria. A cobrança é feita recolhendo cotas do fundo, por isso esse sistema é conhecido como come cotas. Ou seja, se eu tinha R$ 10 e ele vai comer aqui 22% desse valor, pô, amanhã eu vou ter 8,50. Né, no próximo come cotas. Por que ele fala come cotas? Porque você tinha um valor investido e ele vai reduzir um pouquinho. Então, seu montante, de fato, sua cota mesmo, cai. Né, ela fica um pouco menor. Então, é importante ficar de olho nisso também, que tem essas taxas. Tá? Então, essa é uma desvantagem também, porque se você deixar só o seu dinheiro para lá do lado, ele vai rendendo, mas de 6 meses ele come um pouquinho. Né? Beleza, quais são as taxas? Tem mais 2 slides e aí vamos para a prática, tá? Quais são as taxas? 3 taxas que eu gosto de ficar de olho e todas vocês vão conseguir ver também ali na análise do fundo. Você tem a taxa de administração,
Então, o valor que você paga para o gestor para ele administrar. O valor que o Hamilton, ali naquele exemplo que a gente usou, vai cobrar de, olha, vou cobrar 50 centavos de cada um para poder gerir o dinheiro de vocês, tá bom? Tá bom. Então, no final, lá, o Hamilton vai ganhar 2,50. Então, tem que tomar cuidado com isso, beleza? Taxa de performance. Essa aqui é uma taxa que eu adoro pagar, tá? Que é o seguinte, ela cobra quando o fundo supera o índice de referência. Então, ele fala assim, pô, eu quero te dar 20% de retorno. Se ele ultrapassar esse 20%, ele vai começar a ter, a partir do 21, 22, 23, ele vai ter uma taxa a mais. Só que por que eu falei que eu gosto? Porque ele está superando o que o que ele falou que ia fazer. Então, você está ganhando o que você ia ganhar e o resto você está incentivando ele a superar o seu índice, né? Então, eu gosto muito. Então, ele só vai ser cobrado a partir do momento que ele passa essa referência que ele cobra e é uma espécie de, até ele coloca aqui, de premiação, né? E a taxa de custódia, e aí vocês podem ver alguns vão cobrar mais, menos, tem uns que nem cobram, enfim, depende, que é o custo operacional pela guarda dos ativos no fundo. Então, alguns até colocam na taxa de administração. Então, acaba que você vai ter, a maioria das vezes, a maior taxa que a gente vê é a taxa de administração, e aí ficar de olho na de custódia também. Porque às vezes só de você deixar lá ganhando ou perdendo dinheiro, vai estar comendo ali aquele dinheirinho. Fechou? Como comprar? Daqui a gente já vai ver isso daqui no próximo, que é muito tranquilo. Você abre a conta na corretora. Lá você vai ver a lista de ativos que você tem na sua corretora. Você escolhe o seu fundo. Aí essa é a parte mais chatinha, que você tem que ver os vários casos, entender, ler um pouquinho, ver a estratégia do fundo, ver se faz sentido. E aí você faz a compra da cota direto no aplicativo. Só para vocês saberem, em alguns casos tem essa que eu coloquei após cotizar o valor. Que é o quê? Às vezes você coloca o dinheiro hoje, só que esse dinheiro demora 2 dias para cair. Ou e tem essas datas que vocês podem ficar de olho, né? Para cotizar, para você de fato ter essa cota na sua mão. Tá? E na maioria das vezes você consegue ter ela no mesmo dia, né? A cotização no mesmo dia, se você investe até as 2 da tarde. Então tem essas coisinhas assim que a gente tem que ficar de olho. É coisa pouca, mas é bom ficar de olho. Tá? Como a gente vai avaliar? Vamos fazer isso junto. Essa aqui é a tela que eu vou mostrar para vocês e já deixei o link aqui também do site que eu uso e gosto muito. Bom, até aqui, alguma dúvida? Faz sentido? Não, já deu para esclarecer algumas coisas. Legal. Diferente, né? Tipo, parece um pouquinho que nem a gente estava olhando no começo, com algumas coisas que a gente já viu, mas tem as particularidades, né? Exato. A parte boa é a praticidade, então você não precisa abrir home broker, não precisa colocar valor, não precisa colocar nada, só precisa escolher um fundo e ver quanto você precisa colocar. E agora é escolher. Mas assim, pensando nas classes de ativos que a gente já vem falando de renda variável, ação e tudo mais, ele é até um investimento mais simples. Né? Ele é um investimento mais escolhe, coloca na mão do gestor, ele faz essa gestão para você, em troca de algumas porcentagens que a gente vai ver aqui, e pronto. Quer resgatar, você resgata. Isso pra gente que tá começando é muito atrativo, né? Eu já investi muito em fundo de investimento e super aconselho. É legal para N coisas. Principalmente se você vai começar em renda variável. Em vez de você começar numa ação e ver aquilo oscilando, você pode colocar num fundo que investe na renda variável e ver aquele valor oscilando, mas sabendo que tem alguém cuidando desse dinheiro. Então, no começo para mim foi super legal, principalmente para entender isso. Né? Renda variável, antes de ir para renda variável, eu investi no fundo multimercado, renda variável, e aí é legal porque você consegue ver já essa relação. Então, eu gosto, tá? Eu acho que, principalmente, é uma etapa importante na vida do investidor passar por um fundo de investimento. E quando não, até hoje eu tenho para a minha reserva de emergência. Muito bom. Bom, vamos lá. Então, essa aqui é a tela. Vocês conseguem ver isso aqui no site da XP, no aplicativo da XP também. Eu gosto sempre da XP porque tem diversos fundos e ele fica aqui na internet para você conseguir ver, não precisa baixar o aplicativo. Então, para fazer esses bate-bolas que a gente faz é muito melhor, tá? E aí você vai ver que tem aqui alguns filtros, né? Então você tem o risco, ele mesmo já classifica um risco para você, o público-alvo, beleza, categorias, a aplicação mínima, cotização, que é aquela, por exemplo, que eu falei, eu cotizo em até um dia, até 5, 10. Então aqui tem fundo que você compra hoje e tem que esperar mais de 30 dias para esperar receber aquela cota. Talvez seja tão atrativo, mas existem, né? Então tomar cuidado com isso. O status é só se está aberto ou não. Você sempre vai querer um aberto para conseguir aplicar e os horários, tá? Daqui a pouco a gente já faz uma análise, mas vamos só dar um overview aqui. Ok, vamos pegar esse primeiro fundo que veio para mim. Primeira coisa, ele já fala que é um multimercado. Então, já sei aquilo que a gente falou, que ele tem ali uma estratégia que investe em várias coisas. Daqui a pouco a gente vê elas.
Legal. E aqui, ó, tem umas letrinhas que a gente vai começar a ver fazer sentido. Ó, FIC, FIM. Que raios é isso? FIC, é sempre esse começo. Fundo de investimento em cotas. Então, beleza, tudo começa assim, é fundo de investimento em cotas. FIM, que é em fundo de investimento multimercado. Tá? Então, ele é um fundo que investe aqui em multimercado. Beleza. A aplicação mínima, R$ 500. Então toda vez que eu quiser colocar um dinheiro ali, eu tenho que colocar de 500 em 500. Então é bom saber. Por uma reserva de emergência, eu fico pensando o quê? Não, na minha reserva de emergência, tudo que sobra eu quero colocar lá. Pô, então às vezes não seja muito legal, porque eu tenho que ficar sempre colocando de 500, 500. Se eu tenho 450, eu não posso colocar. Então, às vezes vale a pena pensar nisso. Taxa de administração, 1,9% ao ano. Tá? Então, isso aqui é ao ano. Você tem R$ 100, ele vai. Vamos ver se está certo aqui, 1% ao ano. Aí ele vai ser R$ 1,90. Você tem R$ 100, R$ 1,90 você vai pagar a taxa de administração. Cotização de resgate. Olha lá, para você resgatar, você tem que esperar 30 dias para chegar na sua conta. Então, toma cuidado. E tem a liquidação de resgate, que é um dia útil. Então, assim, é sempre a soma desses dois, né? Então, para o resgate, tem que dar 30 dias para você cotizar, mais um dia de liquidação. Então, é 31 dias aqui para chegar o dinheiro na sua conta. Então, é importante olhar isso. O risco. E aí aqui são as rentabilidades que ele traz no mês, né? Se você clica aqui, ele mostra um pouquinho mais das classes de alguns indicadores um pouco mais claros, né? Então, patrimônio líquido, olha aqui, lembra que eu falei que as pessoas vão colocando ali o valorzinho? Olha, de pouquinho em pouquinho eles chegam em 351 milhões de reais. Taxa máxima de administração que ele pode te cobrar, 2,2% ao ano. Aqui o valor da cota tranquilo, macromédia. Quando iniciou o fundo, é o fundo de 2007. Eu gosto muito de ver isso. Tá? Porque se é um fundo novo, você não tem muito ainda a relação se ele tem boas performances ou não. E a gente sempre gosta de falar, lucro passado não significa que você vai ter lucro futuro, mas se tem alguém 10 anos no mercado fazendo um lucro ali consistente, a chance dele continuar sendo consistente é muito maior. O benchmark CDI, tá? Então ele sempre quer superar o CDI. Taxa de administração aqui é 1,90, né? O máximo é 2,2, mas é 1,9. Esse taxa de perf, eu nem sei o que é. Talvez. Perf é performance. Foi taxa de performance. Então aqui, tudo que passar, 20%. É tudo bem. Já está passando aqui o que ele queria do CDI. Então já está positivo. Geralmente são taxas altas, tá? Performance, claro. E aí tem sempre esses documentos aqui. Vamos ver os outros para ver se aparece. Perfeito. Olha, ele tem um retorno mensal por ano e você consegue sempre ver, ó, o material de divulgação e o regulamento. Então vamos dar uma olhadinha na carinha dele só para vocês verem como é que é. Regulamento, tá? Aqui lembra que eu comentei que tem. Vamos voltar aqui só para vocês verem os personagens. Ó, o custodiante é uma instituição que guarda isso. Que instituição que fez isso? Olha, é a Bradesco. Tá vendo? Então você já consegue ver. Aqui é meio que a regularização mesmo. Esse aqui é um que eu acabo não olhando, mas é sempre um documento de regulamento. E eu gosto muito de ver esse aqui, né, que é o... Vou pegar aqui, material de divulgação deles. Alguns chamam de lâmina, mas acho que agora já estão padronizando, né? Que é o que? A rentabilidade acumulada. Ó, como está o CDI, ó, na maior parte do tempo ele ficou acima. Vamos aumentar aqui para ficar mais fácil vocês verem. O objetivo e estratégia. Multimercado macro, com atuação global e mais 10 anos de história, ok. Busca a valorização de suas cotas no longo prazo, por meio de oportunidades principais do mercado de juros, moedas, ações, commodities, crédito e índices de crédito. Tá? Então, ele é um fundo bem com bastante coisa aqui. Se vocês conseguem ver o quanto que ele superou aqui ao longo dos anos, né? Então, essa relação eu gosto muito, que essa porcentagem é o quanto acima ou quanto abaixo ele ficou do benchmark dele. Né? Então, a gente consegue ver isso. Os retornos, em atribuição de performance, beleza, onde mais ganharam, aí vocês conseguem ver bem passo a passo. Investidores gerais, aqui a gente já viu, investimento mínimo, movimentação mínima. Ó, que legal, investimento mínimo é 50, mas aí você consegue fazendo movimentações de 100 em 100 dens, por exemplo, se eu consigo tirar de 100 em 100 reais, isso eu consigo fazer. Só para investir que eu consigo colocar ali 500.
Multimercado mais. O primeiro investimento é 500, mas depois você pode colocar de 100 em 100. De 100 em 100. Perfeito, isso aí. Então colocou 500, liberou. Agora você pode fazer de 100 em 100. Perfeito, Milton. Saldo mínimo. A data de resgate que eu coloquei lá. E horário de movimentação até às 15, senão vai próximo dia. Deixa eu ver se tem algo a mais. Não, esse fundo tá bem simples. Na real, tá simples até demais, né? Eu acho que, enfim, é um que às vezes tem uns que colocam ali, onde que tá cada coisa. É um fundo que ele te fala assim, ó, a gente gere, mas não tem uma porcentagem de cada ativo, por exemplo. É que é só da performance. Exato. Mas, enfim, basicamente é isso. Matheus, essa taxa de administrativa ela é alta, a administração ela é alta, ela é baixa, como que funciona? Algo que eu deixo sempre de benchmark pessoal é 1,35. Tá? Então, se é 1,35, é uma taxa mais ou menos esperada para um fundo de multimercado. Quando você vai pegar fundos com menos risco, a ideia é que seja muito próximo de zero. Vamos fazer essa análise agora, a gente vê junto, tá? Então, vamos lá. Vamos escolher aqui. Eu quero focado em renda fixa, pré e pós-fixado ou inflação, tá? Já filtrei aqui. Ó a diferença. Taxa de administração 0,5% ao ano, 0,6% ao ano, 0,7%. Esse aqui é 1,5%. Pô, caramba, que loucura, né? Por que que tá cobrando 1,5 se é um fundo focado em renda fixa, né? Tem que tomar cuidado. Tá, mas, enfim, é algo que vale a pena dar uma olhada. Ó, D+2 é a liquidação. Então, beleza, eu consigo em 2 dias ter esse dinheiro de volta para mim. Só que a aplicação dele, nesse caso aqui, é R$ 10.000 o mínimo. Então, tem fundo para todo tipo, todo gosto, todo bolso. E aí vale a pena vocês investirem para dar uma olhada. Vamos fazer aquela análise que o Hamilton falou, se a gente quisesse fazer para uma reserva de emergência. Tá, então, ó, primeiro eu tenho que ter uma renda fixa. Algo que vocês conseguem fazer aqui é ordenar. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu preciso que ele tenha uma liquidez rápida. Então, preciso. Deixa eu ver aqui, ó. Eu preciso ter o dinheiro rápido quando eu precisar. Reserva de emergência. Então, se furou o pneu hoje, eu preciso desse dinheiro hoje, no máximo, máximo amanhã. Então, beleza. Então, aqui é um dos casos que eu consigo ver. Ó, filtrei. Muito legal. Então, tá D+0. Já consigo ter liquidez diária. Já consigo pegar isso todo dia. Aplicação mínima. Putz, aí já fica apertado para mim. Eu quero uma aplicação mínima que seja pequena. Então, vamos ver se eu consigo fazer essas duas relações. Não consigo. Acho que não, mas ali na quinta linha tem um bom, Matheus, ó, XP termo. Não, calma, volta lá o que você tava. Na aplicação mínima. É esse aqui? Ah, esse aqui. Não, eu tinha um que era D0. Filtra de novo pelo D, que eu acho que ia ficar mais fácil. Era D0 sem... Deixa eu ver um negócio que dá para filtrar. Deixa eu ver aqui, cotização. Era o quinto, você filtrando por D0. Vou colocar D+1, ver o que aparece aí. Ele já, agora acho que já vai ficar bom. Já E aí, limpou. aplicação mínima. É, já limpou, dá para filtrar, é isso. Ó, R$100 esse primeiro, 0,24 taxa. Legal. E olha que louco. Pô, Matheus, mas por que tá ND? Muito provavelmente porque esse fundo é novo. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, então, fundo de investimento em cota de renda fixa. Referenciado no DI. Então ele é um fundo DI, igual a gente falou, né? Ele tá focado em DLN. Ó, fundos com menos de 6 meses não podem divulgar suas rentabilidades. Então ele é um fundo novo. Vamos ver quando ele iniciou aqui, ó. 10/6/24. Super novo. Super novo. Taxa de administração, 0,4. Então, opa, legal. Tem sem taxa de performance e o foco dele é ter ali o fundo, o CDI. Vamos ver se a gente tem mais detalhes de regulamento e de outros documentos. Esse aqui não tem nem nada, tem só o regulamento. Taxa mínima. Enfim, é isso. Fundos novos você não vai ter muitas informações, né? Vamos ver um outro aqui. Ó, esse aqui tá interessante, vamos ver. Ele tá bem. Ó, a rentabilidade dele tá coladinho com o CDI. Taxa de administração 0,15. Rentabilidade diária. Muito legal. Vamos ver aqui. Ó, classificação Morningstar é uma classificação que eles dão também. Tá, 3 estrelas. Interessante. Regulamento. Vamos ver o material de divulgação. Ó, cotização D+1, investidores gerais, taxa de performance não possui exposição cambial, então não investe nada de câmbio, não coloca nada de câmbio. Aqui o quanto que ele vem performando ao longo do ano. Ó, que legal.
meses positivos e meses negativos. Esse fundo, até por ele estar lidando com investimento de renda fixa e tudo que a gente comentou, ele sempre está no positivo. Ele vai subindo de pouquinho em pouquinho, mas ele não tem aquele risco de estar em meses negativos. Ó, meses acima do benchmark 68, por mais que ele esteja positivo, ele ficou 25 meses, isso aqui, assim, meses diferentes, né? Abaixo do que é esperado como CDI. E é isso, assim. Aqui vou ter mais informações se cobra taxa, não cobra taxa, mas basicamente é assim que eu vejo fundos, tá? O principal é o mais difícil, um fundo que vai caber da sua estratégia. E é aqui que eu acho que é o mais importante. Esse caso, quero ver um fundo de investimento para reserva de emergência. Pô, liquidação D mais zero, taxa de administração baixa e aplicação mínima baixa. Legal. Pô, não, quero um fundo mais arriscado, quero ali já começar na bolsa. Pô, posso pegar um fundo de investimento focado em multimercado, e aí eu não estou tão preocupado com a rentabilidade, com a liquidez. E legal, eu quero renda variável, multimercado, até internacional tem aqui. Aí você pode ir dando uma olhada e vendo qual faz mais sentido para você. Tem muito segredo, é sempre pegar. Quando eu vou fazer essa análise, eu vou dar uma vasculhada aqui, pego uns 3, até 5. Aí esses 5 que eu mais gostei, aí eu pego o material de divulgação deles, vejo o que tem cada um, vejo a estratégia deles, bonitinho, e aí vejo um ou dois que mais me agradam e vou neles mesmo. Isso aí é muito segredo. Matheus, volta lá na lista da XP. Olha esse trem prata. A rentabilidade nos últimos 12 meses foi de 48%. Olha isso. Tá vendo? Então Loucura, é um né? fundo de investimento para investir em prata. E a prata nos últimos tempos valorizou pra caramba, assim como o ouro por conta das guerras, não sei o quê. De novo, é investimento num conceito, né? Olha quanto cresceu. Mas o risco é altíssimo, né? Risco altíssimo, exatamente. Ó, tá 28 o risco de 0 a 100, né? 28? É, 28. Altíssimo assim, né? Você fala, tá longe do 100, mas comparado aos outros que a gente viu, tá bem Aqui, alto. Hamilton, mas olha quanto ele ficou abaixo do CDI. Olha quantos meses ele É, ficou abaixo do CDI. Essa exatamente. relação aqui, ó, ele ficou o quê? Uns Sempre 2, abaixo. 3 anos abaixo, né? E aí, pum, estilingou agora. Mas é isso, acho que a maior parte do risco é essa, né? Tem essas variações. Que mesmo que ele tenha valorizado, Ó. ele tá abaixo do CDI, né? Isso tem que olhar. Hoje tá acima, mas hoje, se você tira o dinheiro. Hoje. E aqui a relação é igual a ação, tá? Hoje tá alto, você pode tirar e pegar, é o valor que tá ali. Caiu, tipo, o valor é muito parecido, né? Você tem lucro se você tira, ou você tem Uhum, perda se você tira. uhum. Essa é a lógica. Mas legal, e assim, eu gostei que você falou, então, exatamente. Ele investe em algum tipo de conceito, né? Então, se você está de acordo com aquele conceito e com a empresa, eu não gosto de investir em fundos também que não são muito conhecidos, tá? Então, Ó, lembra que a gente falou quando falou de ETF? Trem de lideranças femininas. Olha que Uhum. interessante também. Tá com, nos últimos 12 meses, 41% de lucro também. Olha que interessante. A gente falou sobre ETF sobre isso, né? E tem também fundo de investimento sobre isso. Muito bom. perfeito, Interessante. o administrador é super conhecido esse aqui, auditor KPMG, o gestor XP. Eu também gosto de ver isso. Acho que me dá um certo tipo de tranquilidade. Aí você vê uns fundos estourando de rentabilidade, você não faz ideia quem é o gestor, o custodiante, aí dá um certo tipo. Aqui, ó, ele tá atrelado ao SP500 também, ó. Esse aqui que eu peguei agora. Ó, SP500 subiu 35% no ano, ó, o fundo subiu 20%. Então tá abaixo do benchmark. Mas, cara, é isso, sem muito segredo, tá? Não sei se tem muito mais alguma coisa. Ó, o que eu gosto de ver principalmente é isso aqui, ó. Só pra vocês verem. A Trends Liderança é um fundo temático ESG da família XP focado em investimentos internacionais. Começa aqui, então tá, já entendi o nicho. O fundo tem essa exposição, aqui, ó, Gender Diversity Index ETF, referenciado nesse índice aqui, que é composto por ações de aproximadamente 190 grandes empresas, large caps. Então ele pega 190 grandes empresas que têm ali um valor de mercado muito alto, norte-americanas, então são os Estados Unidos, com maior diversidade no gênero em cargos de liderança. 20%. Ah, que legal. 20% da taxa de administração do fundo tem de liderança feminina destinado para a instituição As Valquírias, uma organização dedicada a entregar oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Este fundo tem proteção cambial
Ali, Brasil, eles têm um hedge cambial, né? Proteção cambial, Brasil, dólar. Real dólar. Então é isso, tipo, eu gosto mais de ver aí, porque tipo, a estratégia do fundo casa com a estratégia que eu quero, sim, aí eu vou olhar. Senão eu já nem olho. Boa. Mas show, guys. Por hoje, acho que era isso. Se eu puder fazer igual a gente sempre costuma fazer na de lição de casa, abram aqui, procurem um fundo legalzinho, principalmente um fundo DI, um fundo para sua reserva de emergência. E aí, tipo, eu super indico porque é o jeito mais fácil de começar a investir, sabendo que tem alguém que vai cuidar do seu dinheiro. Isso é muito legal. Coloca ali R$ 100, tal, você já começa, já vai tendo ali a sua reserva de emergência, já vai garantindo ali isso. E aí, no máximo, às vezes eu até diversifico, coloco um parte da minha reserva de emergência na Selic, parte aqui, e já fico bem. Tá? Então, super indico o site.